Olá a todos, aqui é o professor Antônio Oliveira, bem-vindos a mais uma aula 5, trabalho, energia e potência. O trabalho de uma força constante. É comum ouvirmos frases do tipo: o trabalho deste operário é muito difícil, ou vou levar 12 horas para concluir esse trabalho. Nessas frases há o termo trabalho, que também é empregado em física, mas com um significado muito preciso e diferente deste anterior. Em física, trabalho está associado a forças e não a corpos. Diz-se trabalho de uma força e nunca trabalho de um corpo ou trabalho de um trabalhador. A noção de trabalho será apresentada por etapas, pelas dificuldades matemáticas que envolve. De início, veremos trabalho de uma força constante em dois casos particulares, paralela e não paralela ao deslocamento. A seguir, analisaremos o caso geral, forças e deslocamentos quaisquer. Então, repetindo, vamos ver dois casos particulares, que é quando a força é paralela ou não paralela ao deslocamento e a força é constante. Por fim, nós veremos as forças não constantes e deslocamentos quaisquer. Então, vejamos agora o trabalho de uma força constante paralela ao deslocamento. Considere um corpo que realiza um deslocamento AB, como é mostrado, deslocamento de A para B, sobre a ação de um conjunto de forças. Destaquemos desse conjunto a força F, constante, paralela e de mesmo sentido que o deslocamento. Observem a figura, nós temos uma esfera que vai se deslocar de A para B, e assim nós temos um deslocamento D, e esse deslocamento é realizado devido a uma força que também age na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Por definição, o trabalho W da força constante F, paralela e de mesmo sentido que o deslocamento AB, é a grandeza escalar. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, sendo o deslocamento a distância entre A e B. Aqui utilizaremos o trabalho como uma letra W que vem do inglês, mas podemos também utilizar a letra tal do grego. O outro caso é se a força for constante, paralela, mas de sentido contrário ao deslocamento, como mostrado na figura. O trabalho da força F será dado por... O trabalho vai ser menos F vezes o deslocamento. Ou seja, voltando aqui atrás, nós vimos que quando a força tem a mesma direção e sentido do deslocamento, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. E aqui, quando a força tem a mesma direção, mas o sentido contrário ao deslocamento, o trabalho vai ser negativo, ou seja, vai ser menos a força vezes o deslocamento. Assim, quando a força favorece o deslocamento, seu trabalho é positivo e chamado de trabalho motor, como é mostrado na figura A. Já quando a força se opõe ao deslocamento, o seu trabalho é negativo e nós chamamos isso de trabalho resistente, como é mostrado na letra B. Então, letra A partícula se desloca de A para B e existe uma força que está na mesma direção e sentido. Nesse caso, o trabalho é positivo e nós calculamos o trabalho como sendo a força vezes o deslocamento e nós chamamos isso de trabalho motor. Para o caso quando a força tem a mesma direção, mas tem um sentido contrário do deslocamento, o objeto se desloca de A a B, mas a força está no sentido B para A. Logo, o trabalho vai ser negativo e nós calculamos o trabalho como sendo menos F vezes a distância ou o deslocamento, e esse trabalho nós chamamos de trabalho resistente. Vejamos um exemplo disso. Se abandonarmos um corpo, deixando-o em queda livre, como é mostrado na figura A, seu corpo favorece o deslocamento. Neste caso, o trabalho do peso é motor, positivo. Porém, se atirarmos um corpo para cima, seu peso se opõe ao deslocamento, como é mostrado na figura B. E o trabalho do peso será resistente, negativo. Portanto, o trabalho, quando a força constante e paralela ao deslocamento, ele pode ser calculado como sendo mais ou menos a força vezes o deslocamento. Mais quando o trabalho for positivo e menos quando o trabalho for negativo ou o trabalho resistente. Na figura A, nós temos o corpo em queda livre e vai existir uma força para baixo, a força peso, e como o movimento está sendo para baixo, o deslocamento também aponta para baixo, então deslocamento e força têm a mesma direção e sentido, então nós temos um trabalho motor. Logo nós vemos a velocidade aumentando. Então o corpo caindo, o peso favorece o deslocamento, então o trabalho é motor. Já se fizermos o contrário, atirarmos essa partícula para cima, nós sabemos que a força-peso desse objeto vai apontar para baixo. Então essa força se opõe ao deslocamento. Então o corpo atirado para cima, o peso se opõe ao deslocamento. Assim nós teremos um trabalho resistente. Então, do pouco que já falamos, observe que o trabalho é sempre de uma força. O trabalho é realizado num deslocamento entre dois pontos. O trabalho é uma grandeza escalar, é o produto ou é a multiplicação da
força F, sua intensidade F, e do deslocamento AB. O trabalho depende do referencial, e o trabalho é positivo quando a força favorece o deslocamento e é negativo quando a força se opõe ao deslocamento, como é mostrado na figura A e na figura B. Na figura A, nós temos uma força sendo aplicada no baú, que é uma força que o carro aplica ao baú, e nós temos o deslocamento desse baú. Então a força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido, e nesse caso nós temos um trabalho motor. Já que, se considerarmos a figura B, nós temos um caixote e é destacado a força de atrito que se opõe ao deslocamento. O homem aplica uma força nesse caixote, mas não é desta força que estamos falando. Estamos falando da força de atrito. Então, a força de atrito ela é contrária ao deslocamento. Logo, neste caso, vamos ter um trabalho negativo da força de atrito. Assim, a força de atrito realiza um trabalho resistente, ou seja, um trabalho negativo. Falamos que iríamos abordar dois casos de força constante, que uma era não paralela ao deslocamento e a outra era paralela ao deslocamento. Então, como já falamos da paralela ao deslocamento, vejamos agora o trabalho de uma força constante não paralelo ao deslocamento. Vamos entender o conceito anterior para o caso da força não paralela ao deslocamento. Na figura, seja Ft a projeção da força F na direção do deslocamento AB. Vejamos a figura. Então, nós temos um deslocamento do ponto A para o ponto B e existe uma força que é aplicada. E vejamos que essa força ela não é paralela ao deslocamento, ela tem um ângulo, que aqui nós vamos chamar de ângulo θ. Então nós temos uma força F, mas nós podemos fazer uma projeção dessa força F que seja paralela ao deslocamento. Essa projeção nós vamos chamar de Ft. Então, na figura, seja Ft, a projeção de F na direção do deslocamento. Sim, nós agora temos uma força, ou pelo menos uma projeção de uma força que é paralela ao deslocamento. Está na mesma direção e sentido do deslocamento. Nessas condições, por definição, o trabalho da força F vai ser dado por quem? O trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, como já tínhamos visto. Mas que força? Projeção da força. A força T, que é a projeção, vezes o deslocamento. Agora vamos ver quem é essa força Ft. Essa força Ft, que é a projeção, é F vezes o cosseno do ângulo. Mas da onde tiramos isto? Tiramos isto de uma regra da trigonometria, do triângulo trigonométrico, que nos diz que Ft é igual a F vezes um cosseno do ângulo. Então, sabendo que Ft é F vezes o cosseno do ângulo, nós podemos escrever que o trabalho vai ser o quê? A força vezes o cosseno do ângulo vezes o deslocamento. Ou podemos escrever de outra forma. O trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, como já tínhamos visto antes, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. E da mesma forma como tínhamos visto anteriormente, se a força componente Ft é favorável ao deslocamento, como é mostrado na figura A força tem a mesma direção e sentido do deslocamento, o trabalho da força é um trabalho motor, é um trabalho positivo. Do contrário, se essa força projetada é contrária ao deslocamento, o trabalho vai ser resistente, o trabalho vai ser negativo. Ou seja, nós temos o deslocamento que é nessa direção e sentido, mas nós temos a projeção da força que é em sentido contrário. Então o trabalho vai ser resistente, um trabalho negativo. Na expressão trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, o termo deslocamento vezes o cosseno do ângulo representa a projeção do deslocamento AB na direção da força F, como é mostrado na figura. Aqui tem uma pequena diferença para as figuras anteriores. Nas figuras anteriores, o que nós fazíamos? Nós pegávamos a força e projetávamos ela no deslocamento. Aqui estamos fazendo o contrário. Nós pegamos o deslocamento e projetamos ele na força. Então aqui nós teríamos uma projeção do deslocamento AB que é paralela à força F. Nas imagens anteriores nós fazíamos o contrário. Nós pegávamos uma projeção da força F que era paralela ao deslocamento. Portanto, para o cálculo do trabalho, conforme a conveniência, nós podemos projetar a força na direção do deslocamento, como nas figuras anteriores, ou projetar o deslocamento na direção da força, como é mostrado nessa figura. Feito isso, para os elementos paralelos, a gente vai aplicar a definição de trabalho, que é a força vezes o deslocamento. Então, de qualquer forma que adotarmos, ou a projeção do deslocamento ou a projeção da força, no final nós vamos ter que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se formos pensar no que vimos até agora, nós vamos ver que eu posso calcular o trabalho de uma força para qualquer ângulo entre a força e o deslocamento. Mas existe um caso especial que é quando a força é perpendicular ao deslocamento. Vejamos o que acontece. Quando a força F é perpendicular
ao deslocamento AB, sua projeção ou a projeção de deslocamento é nula. Logo, o seu trabalho é nulo, como é mostrado na figura. Observem a figura. Qual é a projeção de Fn ou a força-peso para o deslocamento? Se eu projetar isso aqui, a projeção dá zero. Se eu projetar isso aqui, dá zero. Então, vamos concluir que se não tenho projeção, logo o trabalho dessa força-peso ou o trabalho dessa força normal é zero. A mesma coisa serve para cá. Eu tenho um deslocamento, mas eu tenho uma força normal que é perpendicular. Perpendicular significa 90 graus. E se eu for fazer essa projeção dá zero. Logo, o trabalho dessa força normal é igual a zero. Assim, no deslocamento horizontal, o peso e a reação normal do apoio tem trabalhos nulos. De forma análoga, a força centrípeta tem trabalho nulo, pois é sempre perpendicular à trajetória em cada instante. Já que falamos como calcular o trabalho, agora vamos falar sobre quais as unidades que devemos adotar quando estivermos trabalhando com essa grandeza chamada trabalho. A unidade de trabalho, pela definição, deve ser uma unidade de força vezes a unidade de comprimento, porque vimos que trabalho é força vezes deslocamento. Força, então, uma unidade de força. Deslocamento, uma unidade de deslocamento que é o comprimento. Então, no Sistema Internacional de Unidades, o SI, temos que o trabalho vai ser o Joule. O Joule é Newton vezes metro. Newton, que é a unidade de intensidade de força, e metro, que é a unidade do comprimento. Porém, nós podemos utilizar, além do Joule, outras unidades, como por exemplo o múltiplo do Joule, que é o kJ, ou também existem outras unidades de trabalho. Nós temos o kWh, essa unidade é bastante utilizada como medida do consumo da energia elétrica de uma casa. Vocês podem observar no talão de luz, lá vai estar em kWh, mas também é uma unidade que pode ser utilizada para trabalho. Existe outra unidade que é o electrovolt, assim como existe o erg. Então até agora tínhamos visto o trabalho de dois tipos particulares de força. A força constante e paralela ao deslocamento e a força constante não paralela ao deslocamento. Agora vamos ver o trabalho de uma força qualquer, sendo ela constante ou não e sendo o deslocamento paralelo ou não. No caso de uma força constante F agindo sobre o corpo, paralela e de mesmo sentido que o deslocamento de módulo D, o trabalho pode ser calculado pela área do retângulo destacado no gráfico da figura. Essa área corresponde ao produto F vezes D. Isto é, nós temos a força vezes o deslocamento. E como eu já tinha dito lá anteriormente, o trabalho também pode ser representado por essa letrinha que nós chamamos de tal. Então aqui nós estamos dizendo que a área é igual, numericamente, é claro, ao trabalho. Vejamos que aqui nós temos o que? O trabalho é a força vezes o deslocamento. A força que equivale a essa altura e o deslocamento que equivale a esse comprimento. Então numericamente o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Se a força for constante, mas não paralela ao deslocamento, o cálculo gráfico deve ser feito como se indica na figura. O gráfico da projeção Ft da força na direção do deslocamento. Vimos como calcular o trabalho quando a força não é paralela ao deslocamento. Nós fazemos a projeção. Então, como é que ficaria esse gráfico? Ficaria da seguinte forma. A força Ft vezes o deslocamento. De qualquer forma, nós teríamos aqui um retângulo ou um quadrado. De forma que nós podemos calcular o trabalho pela área desse gráfico, que é a força vezes o deslocamento. Agora, vamos generalizar isso. Se a força F atuante for variável, que nós estávamos vendo ali, as forças sendo constantes. A força era o mesmo o tempo todo. Mas se a força não for constante, se a força for variável em módulo, direção e sentido, então a gente vai generalizar isso. Generalizando, se a força F atuante for variável em módulo, direção e sentido, o cálculo por meio do gráfico pode ser feito como é mostrado na figura. O trabalho realizado num deslocamento muito pequeno, ΔS, o trabalho vai ser a variação de trabalho vai ser a força vezes esse deslocamento muito pequeno. E isso vai corresponder à área de uma estreita faixa retangular, sendo que a força Ft é a projeção da força na direção do deslocamento. Ou seja, eu tenho essa força que está variando tanto em módulo, direção e sentido. Então eu posso fazer a projeção dessa força, que vai ser Ft, e eu posso desenhá-la aqui. Então primeiro Ft e um pequeno deslocamento. Então tem uma força Ft, 1 e um pequeno deslocamento. Mas eu posso fazer isso para
para FT2 com um pequeno deslocamento, FT3, FT4, FT5 e assim abrangendo todo o deslocamento. Desta forma, o trabalho total realizado pela força é medido pela soma dos retângulos semelhante ao anterior, ou seja, todos os retângulos eu vou somar e assim eu vou ter o trabalho total. Considerando esse deslocamento muito pequenos, a soma das áreas do retângulo tenderá à área sob a curva. Assim, esse trabalho é numericamente igual à área total destacada no gráfico da figura. E nós podemos dizer que a área abaixo do gráfico é igual ao trabalho, isso de forma numérica. Agora vamos aos exemplos. Exemplo 1. Um bloco parte da posição A e atinge a posição B sobre a ação de um sistema de forças, conforme é mostrado na figura. Sendo a força igual a 50 N, o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento igual a 0,80, a força peso igual a 70 N, a força normal igual a 40 N e a força de atrito igual a 10 N. Vamos identificar quem é quem. Nós estamos falando que a força peso é esta força, tanto na figura A como na figura B. Nós falamos que a força normal é esta, tanto na figura B como na figura A. Nós estamos falando que a força F é esta, e podemos ver que, de fato, esta força F ela tem um ângulo θ com o deslocamento. E nós estamos falando da força de atrito, que é esta bem aqui abaixo, que ela é contrária ao deslocamento. E a distância é de 5 metros. Pede-se para determinar o trabalho que cada força realiza no deslocamento de A para B e o trabalho da força resultante nesse deslocamento. Vamos à solução. Primeiro vamos calcular o trabalho da força F. Então sabemos que o trabalho da força F, que é esta força aqui, vai ser dado por F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então vamos substituir. Quem é F? Vimos que F era 50 N. Quem é a distância? É 5 metros. E quem é o cosseno do ângulo? Vimos que era 0,80 ou 0,8. Fazendo essa multiplicação, 50 vezes 5 vezes 0,8, isso dá 200 joule, ou 2,0 vezes 10 ao quadrado joule. Mas pede-se também o trabalho das outras forças. Forças normal, força peso e força de atrito. Observem que a força normal e a força peso, elas são perpendiculares, ou seja, tem 90 graus com o deslocamento. E por definição vimos que quando a força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é zero. Então o trabalho da força normal é zero, assim como o trabalho da força peso é zero. Falta ainda a força de atrito. Então a força de atrito realiza um trabalho resistente, é contrário ao deslocamento. E vimos que quando o trabalho é resistente, nós temos que colocar que essa força é negativa. Então o trabalho da força de atrito é menos a força de atrito vezes o deslocamento. Vimos que a força de atrito é 10 N. Então nós temos menos 10 N vezes o deslocamento, que é 5. Então menos 10 vezes 5, menos 50 joule. Na letra B, é o trabalho da força resultante. Assim, o trabalho da força resultante é a soma algébrica dos trabalhos das forças componentes. Logo, vamos ter que o trabalho da força resultante vai ser o trabalho da força F, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força de atrito. Vimos que o trabalho da força peso e o trabalho da força normal são zero. Então, substituindo, temos o trabalho da força F, que é 200 joule, trabalho da força peso é zero, trabalho da força normal é zero, e o trabalho da força de atrito é um trabalho negativo, que é menos 50 joule. Então, 200 joules menos 50 joules, isso dá 150 joules. E assim, esse é o trabalho da força resultante. Exemplo 2. Um carro de massa de 1000 kg move-se sem resistência dissipadoras em trajetória retilínea e a partir do repouso. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado na figura abaixo. Determine o trabalho da força F no deslocamento de 0 a 1000 metros. Vamos à solução. Aqui vamos utilizar o conceito de que o trabalho é igual numericamente à área do gráfico. Então, o trabalho da força F é numericamente igual à área do trapézio. E a área do trapézio é dada pela soma das bases vezes a altura dividida por 2. Então, como o trabalho vai ser igual numericamente à área do trapézio, quem é a área do trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior? É 1000 metros. Quem é a base menor? 400 metros. Quem é a altura? É 1000 newtons. E tudo isso dividido por 2. Então, base maior mais base menor, ou seja, 1000 mais 400 vezes a altura, que é 1000, dividido por 2. Fazendo todas essas operações, nós vamos ter que o trabalho é igual a 700 mil joule ou 700 kJ. Agora vamos falar sobre potência. Em situações práticas, é fundamental considerar a rapidez da realização de determinado trabalho. Uma máquina será tanto mais eficiente quanto menor o tempo de realização do trabalho de sua força motora. A eficiência de uma máquina é medida pelo trabalho de sua força em relação ao tempo de realização, definindo assim a potência. No intervalo de tempo ΔT, se o trabalho é W, a potência média será dada pelo trabalho dividido
dividido pelo intervalo de tempo. Exemplificando, uma máquina ou uma pessoa é mais potente do que outra se ela realiza mais trabalho no mesmo intervalo de tempo. Como assim? Digamos que nós temos uma bomba de água que puxará a água de um poço. A bomba que puxa mais água para o mesmo intervalo de tempo é a mais potente. Por exemplo, digamos que uma bomba puxa 1000 litros de água em 10 minutos e outra puxa 500 litros de água em 10 minutos. Então aquela que puxou 1000 é mais potente, porque ela realizou um trabalho maior em um menor tempo. E a definição de potência é trabalho por tempo. Quais são as unidades de potência? Vamos pegar a definição de potência. Vimos que a definição de potência é trabalho por tempo. Então a unidade de potência deve ser a unidade de trabalho pela unidade de tempo. No sistema internacional de unidades, vamos ter que essa unidade de trabalho por unidade de tempo é chamada de watt. Ou seja, o watt é o joule, que é a unidade de trabalho, dividido por segundo, que é a unidade de tempo. Então o joule por segundo, na realidade, vai ser o watts. Existem outras unidades, como os múltiplos do watt, que é o quilowatt, o megawatt e o gigawatts. E também existem outras unidades além do watts, que é o CV, que é o cavalo a vapor, e o HP, que é o horsepower. E aqui nós temos as equivalências entre elas. Ou seja, um cavalo a vapor equivale a 735,5 watts. E um HP equivale a 745,7 watts. Vamos a outro exemplo, exemplo 3. Uma força F de intensidade de 20 newtons é aplicada a uma caixa, deslocando-a 3 metros na direção e no sentido da força. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Determine a potência média desenvolvida. Vamos à solução. Inicialmente, vamos calcular o trabalho realizado pela força. O trabalho realizado pela força, como já vimos, trabalho é a força vezes o deslocamento, porque nesse caso nós temos uma força que é constante e paralela ao deslocamento. Então, sendo a força igual a 20 newtons e o deslocamento igual a 3 metros, então o trabalho é 20 vezes 3, então o trabalho vai ser 60 joule. Agora sim nós podemos calcular a potência. A potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Então já calculamos o trabalho, que é 60 joules, e sabemos que o tempo em que isso aconteceu foi de 4 segundos. Então 60 joule dividido por 4 segundos, isso dá 15 watts. Então a potência média nesse caso foi de 15 watts. Assim chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado a todos e até a próxima.